Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que é, sem dúvida, central e, para muita gente, bem complexo: o propósito da queda. Então vamos direto ao ponto, aquela pergunta que fica na cabeça de todo mundo, né? Por que um Deus perfeito, todo-poderoso, permitiria a queda? Parece um paradoxo, uma contradição que intriga demais. Mas e se a resposta não estiver onde a gente costuma procurar? Para a gente começar a desembolar isso, a gente precisa voltar no tempo. E não é pouco tempo, não. A gente tem que ir lá para trás, para antes da criação. É isso mesmo. A resposta começa antes de tudo. E é aqui que o jogo vira. A grande sacada é essa. A redenção não foi um plano B, uma reação desesperada ao problema da queda. Não, ela já estava planejada antes do mundo sequer existir. Pensa nisso. Captar essa ideia é fundamental para todo o resto. A própria Escritura pinta um quadro muito forte disso. Ela fala que o cordeiro, que é o grande símbolo do sacrifício, já era considerado imolado lá no plano divino desde a fundação do mundo. Ou seja, o resgate já estava pronto, esperando para acontecer. E o mais impressionante é que, se a gente olhar bem, os ingredientes da solução já estavam todos lá, na mesa. Antes mesmo da queda acontecer, já existia a graça. Já existia um plano de redenção, Cristo já era o centro de tudo e a promessa de vida já estava feita. O foco nunca foi a destruição, sempre foi a restauração. Ok, mas aí surgiu uma outra questão, certo? Se a solução já estava pronta, por que a queda foi permitida? Qual o sentido disso? Bom, é aí que a gente começa a ver como esse evento, a queda, na verdade, abriu a porta para que outras coisas pudessem acontecer. O primeiro ponto, e talvez o mais importante, é que a queda criou o cenário. Foi o palco perfeito para que a graça de Deus fosse de fato revelada. Pensa comigo, como a gente pode entender um favor que não merecemos, um presente, se não existe uma situação de necessidade? A graça precisa de um lugar para brilhar. É isso. A definição de graça é essa. Um favor que só faz sentido onde existe uma carência, uma necessidade. É um presente para quem não tinha como conseguir por conta própria. Sem a queda, essa necessidade não existiria, e a graça, em toda a sua profundidade, nunca seria vista. Mas não foi só pela graça. A queda serviu para outra coisa muito importante. Ela colocou duas realidades lado a lado em um contraste gritante. Foi como acender uma luz para mostrar a diferença radical entre dois caminhos. E esse contraste é muito claro. De um lado a gente tem a antiga aliança, que é baseada na lei, na carne, que leva à morte, à condenação. Do outro a gente tem a nova aliança, que é o governo do Espírito, da vida, da justiça. A verdade é essa. Sem a experiência do primeiro Adão, a gente talvez nunca entendesse a grandeza do último Adão, que é Cristo. Tem uma passagem em Romanos que, nossa, resume essa lógica de um jeito incrível. Basicamente, Deus permitiu que todos estivessem debaixo da desobediência por um motivo, para poder ter misericórdia de todos. É uma ideia que vira a nossa cabeça do avesso, né? Bem radical. Então a gente começa a juntar as peças. A queda não foi num acidente de percurso, ops, não era para acontecer. Pelo contrário, foi o cenário montado intencionalmente para o propósito eterno de Deus se desenrolar. Deus não foi pego de surpresa. De jeito nenhum. Agora vamos pensar na sequência lógica disso tudo. É um efeito dominó. Sem queda, não tem por que ter a cruz. Sem a cruz, não existe ressurreição. E sem a ressurreição, não há esperança de uma nova criação. Tá vendo? A história toda da redenção está amarrada nesse primeiro evento. E aí a gente chega no que talvez seja o ponto mais profundo disso tudo. A queda. Ela criou a oportunidade para a maior demonstração de amor que se pode imaginar. Não um amor de palavras, de sentimento, mas um amor de ação. Um amor que se prova no sacrifício. A Bíblia diz exatamente isso. O amor de Deus se mostrou quando Ele enviou o seu Filho. Esse tipo de amor, o amor que se entrega, que conserta o que está quebrado, que une o que estava separado, ele só podia ser visto em toda a sua glória num cenário que exigisse sacrifício. E esse cenário foi a queda que criou. Isso nos leva a uma virada de chave, uma mudança total de perspectiva. E se a gente tiver olhado para a história pelo ângulo errado o tempo todo? E se o foco principal não for a queda, mas outra coisa? Vamos ver isso. A gente precisa reposicionar o holofote. O protagonista dessa história não é o primeiro Adão e o seu erro. O verdadeiro centro, o herói da história é o último Adão, Cristo. E a grande solução, a restauração. A história não começa com o problema, ela sempre foi sobre a solução.
Por isso, o fim dessa história não tem gosto de derrota. É exatamente o contrário. É uma história que termina em reconstrução, em reconciliação e, o mais incrível de tudo, na elevação da humanidade a uma posição totalmente nova, a de filhos em Cristo. Então, para a gente amarrar tudo isso, vamos usar uma imagem bem forte, uma metáfora que pode mudar o jeito como a gente enxerga o começo de tudo. E a grande conclusão é esta: o propósito final de Deus nunca foi manter um jardim do Éden perfeito, intocado, como uma peça de museu. O plano sempre foi algo muito mais grandioso: criar uma nova humanidade em Cristo. E essa é a ideia que muda tudo. A queda não foi a falha do plano, pelo contrário, ela foi a porta. Foi exatamente a porta pela qual o verdadeiro plano, o plano maior, pôde finalmente ser revelado para todo mundo ver. Isso, claro, nos deixa com uma pergunta para a gente pensar, né? Se o começo da história humana, que foi marcado por uma falha tão grande, não foi um ponto final, mas sim um começo de algo muito maior, o que isso pode significar para as nossas próprias falhas, os nossos próprios recomeços?